Descubra o som perfeito para o seu instrumento na Hugo Brandão Luthier. Oferecemos serviços de alta qualidade, incluindo manutenção, regulagens, limpezas e upgrades para todos os instrumentos de corda. Visite nossa loja na Rua Teodoro Sampaio 763, Loja 19, São Paulo. Transforme sua experiência musical conosco. Fala, seus Maradona, tranquilidade. Começando mais um episódio do Namaracast. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. E do meu lado, meu camarada, o Cleitinho Fubá. Rafa Reis. Salve, Giovanni do Desmanche. Salve, Pimentinha. De boa, tranquilidade? Tô bem também, graças a Deus. É isso aí. E nosso Delore ali na nossa máquina do tempo ali, nosso camarada Crildones. Tudo bom, Cridão? E aí, tranquilo? Tranquilidade. E isso aí, Rafa, fala pra gente quem que é o nosso convidado especial de hoje. Cara, hoje a gente tá tendo a honra de receber aqui, recebê-los, na verdade, né? A gente tá aqui com o Kaká, dono do lendário Cerveja Azul. Obrigado. E o José, nosso boss aí. Nosso querido José Aleixo, o Big Boss. E, cara... Meus assistentes ali, ó. Sim, a gente tem os convidados aqui. O Letão aí, monstro do rock, a Príncipa, Uhum. que é tipo a nova aquisição, né? Ah, legal. E assim, o Kaká, mano, é difícil não falar, mas sem rasgação de seda nenhuma, que você é responsável até por nos unir aqui, né? Nós que tocamos muito lá. Não, sim. Eu tive o privilégio de poder participar sim, de da situação sim. em si. O responsável, na verdade, não, porque não. A brincadeira, assim, a brincadeira começou, eu tava ali, eu tipo, fiquei brincando junto e mantendo, né, tipo, a estrutura, o lugar, para que aquele tipo de brincadeira continuasse acontecendo. Eu aprendi a trabalhar e fazer, e tipo, aproveitar e apreciar aquilo que era mais valioso, que era mais bacana que estava acontecendo ali, no Cerveja Azul, naquele lugar, com vocês, com sim. A outra galera, com tal, que me apresentaram, na verdade, a situação. Sim. Eu, por mim, eu não inventei. Falei, não, vem aqui, vamos lá, entendeu? Eu sou o dono do Play Center. Não fiz esse barato, não, velho. Sim. Mas, assim, o espaço que se concedeu ali para poder trabalhar foi o que uniu nós aqui, eu, Crio, do Pimenta, o Zé, como também vários músicos que fizeram uma... Legal, gravaram com a gente aqui, o Alex, do Status and Fire, que era do Cactus, veio aqui também, veio bateria, assim, muita gente foi conectada através do Cerveja Azul, assim, isso é muito legal. Então, assim, tipo, podendo até, tipo, parecer demagogia, mas, na verdade, o meu tesouro é isso, cara, porque tudo que eu fiz, eu coloquei ali para continuar vivendo e compartilhando e curtindo e aproveitando aquele acontecimento. Então, assim, o que eu consegui, que eu ganhei com isso, porque eu também não sei se tem mais outra coisa para ganhar. Quando nós montamos o bar, cara, eu vendi tudo que tinha no bar. A hora que eu contei o caixa, eu falei, puta, deixei de ser empresário para ser faxineiro de lanchonete, porque tipo assim, a realidade é assim, é muito trabalho, assim, nós trabalhamos bastante o tempo inteiro, até o momento que não podia mais trabalhar, que não tínhamos mais também alguns recursos nos favorecendo, como a MTV. Eu sempre falava, na hora que acabou a MTV, é difícil, né? Mudou muita coisa, realmente. É difícil, né? A pessoa não tem alguém para se espelhar. Isso é verdade, não tem mais uma referência, né? Não tem o meu herói. Então, como é que eu vou ser agora? Exatamente. Antes de a gente começar o bate-papo, Rafa, dá aquele recadinho especial para os convidados, os ouvintes. Você aí que não é inscrito no canal, já se inscreve. A gente tem uma meta para bater de 1997 inscritos. A gente tá quase chegando aí. Então, se você não é inscrito, se inscreve, compartilha se você gostou do conteúdo e já deixa aquele dedo no like aí. A gente tem uma parceria também com a Skal, que é suplementação. Se você precisa de suplementação para academia, você que já treina, que está treinando, procura suplementação de qualidade. A Skal aí pode estar te oferecendo aí suplementação de qualidade que é pré-treino, creatina, glutamina e whey, se você precisa.
você pode entrar lá, Só a gente vai deixar o link pra ali mim. no link na descrição do vídeo, Tá e a gente vai vazio, deixar o não cupom suplemento. Dona Mara 10, qualquer compra que você fizer no site, você colocando o nosso cupom Dona Mara 10, você ganha 10% de desconto aí. É isso, Vai exatamente, pra cima? certinho. É isso. É isso. Mas então, Kaká, como começou o Cerveja Azul, assim, o ano? Como que foi a 2000. ideia? Como que 2000. surgiu a ideia, assim? E o que você fazia antes do cerveja? Eu fiz várias coisas, eu tinha que sobreviver, tinha que tentar pagar alguma conta, afinal, tipo, né? Em um determinado momento, eu não tinha mais como viver, tipo, da condição dos meus pais, porque eles já também não tinham mais uma condição. Sim. E aí eu, né, já que eu era tão bom assim, afinal, né? Vai trabalhar, vagabundo. Aí fui, trabalhei muitos anos com automóvel, porque meu pai sempre teve loja de carro. Então, assim, Sim. até antes do Cerveja Azul, eu trabalhava para uma concessionária, trabalhava no departamento, uma área de vendas ali, tal. E já tinha visto o espaço, que era o Mamute. Antes do Cerveja Azul, tinha o bar lá. Ah, entendi. Não era o Jamaica? Jamaica era do Ah, do lado, onde lado, é o né? hotel. Jamaica é Verdade. onde é a casa. O Bill, que era o dono do Jamaica, ele pegou, junto com outro menino que era meu amigo, Putz, como que é? A gente chamava ele de Wanda, mas. Então, aí eles pegaram e montaram. Aí, a hora que eu vi, eu falei, meu, tipo, a estrutura é grande. E já tem aquele palco no fundo. Só mais um pouquinho perto do microfone, Tá. cara, senão a gente não Pode consegue deixar. Mas você ouvir pode depois. puxar se quiser, fica à vontade. Tá melhor assim? Agora Tá. tá ótimo. Então, aí Perfeito. já tinha aquele palco. Aí, a hora que eu vi, eu falei, puta, que legal, meu, né? Dá pra fazer, tipo, um som, né? Tem assim, a estrutura razoável para fazer uma bagunça. Eu conversei com eles, cheguei até a questionar o meu amigo, falei, você não quer o sócio? Eu falei, meu negócio tá meio esquisito. Falei, você quer o sócio? Ele falou, não, mas é ruim, tá, até para dois é difícil. Então, falei, beleza. Aí, eles acabaram fechando a casa. Ficou um ano e pouco fechado, eu fui e aluguei, o negócio estava fechado, não tinha nada, não tinha nenhum bar lá. Né? Eu não sei se foi antes ou depois, eu sei que montaram uma choperia super, meu. Sabe aquelas coisas que você fala, meu, o cara tá na moca, o cara não sabe pra que ele tá fazendo isso, né? Tanto que ainda tem onde tinha a chopeira, tal, tem uns buracos assim em algumas partes dos balcões, né? Aí eu peguei com a porta fechada, peguei no dia 1º de fevereiro de 2001, inauguramos no dia 15. Mas assim, aquela coisa, meu, tipo, eu chegava 8 horas da manhã com o pedreiro lá, e aí era eu, meu irmão e o Tucano, era 3 sócios. Porque eu não tinha manha, né? Falei, meu, nem isso. Você não tinha nada, não tinha noção de como que era mexer Não, nunca tinha com tido bar, nenhum, né? não, nunca tinha tido nenhum negócio próprio. Sim. Então eu tinha aquele receio. Eu falei, vamos lá, vem comigo, que aí você fala, não, o cara, pelo menos se for para se lascar, o pessoal vem junto. Aí, meu, puta, eu tinha, pra você ter uma ideia, na inauguração a gente tinha até casquinha de siri, velho, pra vender Caramba! pra competir. Quem diria, né? Lula, sabe, Lula, um monte de coisa. Meu, eu vendi tudo. A hora que eu contei o dinheiro, eu falei, sem chance. Falei, nossa, Na conta não bateu. não era desse jeito que eu imaginava. Não, a conta até bateu. Porque aí porque assim, na hora de eu falei, ó, vendi tanto de produto, tenho tanto de dinheiro, por mais que tivesse até uma falta, alguma coisa assim que não tão. É que não tinha como, meu, não era. Imagina o estoque que deve ter uma padaria, que tem a padaria que faz tipo 15 pau por dia. Você imagina que aquele cara não tem de produto guardado, tipo, quanto tipo de produto, o valor de todas essas coisas. E tem um lugar especializado para poder guardar esse tipo de produto também, né? Sabe? Tipo, aquele negócio armazenado, acondicionado, o que tem que estar gelado, o que tem que estar seco, seco. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, puta, meu, não é tão fácil assim, hein? Aí beleza. Aí, tipo, assim, meu irmão já logo, tipo, logo de cara já falou, não, meu, pra mim eu não quero, não dá, tal. Meu irmão, ele tinha uma condição, né? Ele tinha um trampo dele lá que ele tinha uma grana. Sim.
E o Tucano, chegou um momento e eu falei, Tucano, o mundo é pequeno demais para nós dois. 15 passos e vira e atira. Não, tipo assim, ou você fica com o bar ou eu. Tipo, meu, é difícil. Assim, tipo, a relação, né? Numa sociedade, ainda mais numa situação que nós estávamos te pagando a estrutura, porque eu comprei a mesa e a cadeira no dia da inauguração, para ter 15 dias para pagar. Então, eu ia pagar com o movimento da Exatamente. casa. Então, assim, demorou um tempo para a gente conseguir quitar aquilo, tipo as bebidas, né? Foi comprado um estoque grande. Eu falei, tem casquete de siri. Então, meu, eu tinha tipo conhaque Courvoisier, fundador, sabe? Aquelas coisas que acabei dando para meus amigos beber, porque sem chance, né? E, então, para pagar todo esse tipo de produto, todo esse estoque, demorou. Tipo, equipamento de som. Eu não tenho puta do equipe, mas eu já tinha umas caixas legais, já tinha a mesa Maqui, que é uma semelhante à que eu uso até hoje, que eu prefiro trabalhar com a mesa analógica, no caso, como a gente faz muito autoral, então eu não tenho que deixar gravado, presetado o som que a banda passou, que ela não passou o som. Sim. O som é o meu som, tem que estar com o meu som numa condição assim adequada para te servir. Então, naquele meu som, eu sei o que eu posso te oferecer. No analógico, para mim, é mais fácil de mexer, de tratar, porque se eu trocar um responsável técnico e outro, o cara, você pega uma mesa digital, o cara apertou um botão ali, meu, você vai 10 anos para você descobrir o que aconteceu, que ela não tá tão legal. Tá, tudo bem, eu tô falando uma coisa, tipo, grotesca, mas Não, mas faz sentido. é desse jeito, cara. Sim. É assim, a realidade é a realidade. Né? E é isso aí. Aí, até então, eu colocava banda cover, colocava violão e voz, tipo, no palquinho da frente, era aberta a casa. Eu lembro quando você fez o aquário lá. Então, Quando você tinha feito o aquário. fiz o aquário porque, meu, os caras do prédio falou, Naqueles prédios ali da frente do. nossa, meu, nossa, meu, como é que fala? A síndica, né? Uhum. Chegou lá, bateu na porta do cerveja lá. Não, várias vezes. Baixa aí, Cacá. Não, várias vezes os caras vinham e falavam, meu, não aguento mais, pelo amor de Deus, para com isso. Falava assim, desculpa, não sabia. Tá? O cara ia embora, a gente continua. Tá ligado? Porque assim, quando eu inaugurei o bar em 2001, tinha muitos e muitos alunos matriculados na São Judas, mas era muita gente. Não existiam outros campos. E hoje, tipo, não existe mais nenhum cara que vai estudar, vai se formar pelo computador Sim. né, e tipo assim, se você se esforçar, você pode até saber de alguma coisa realmente, senão vai continuar achando que sabe. Então, o que acontece? Era a Capital e a São Judas. Era o que tinha. Não tinha nem a Embi Morumbi ainda, meu, Que era do outro lado lá. que é do outro lado da Radial lá. Quinta-feira de manhã, a Rua Bresser já fechava. Que tinha tipo, turma de manhã até. Fechava a Rua Bresser quinta de manhã. Nossa, o bagulho, meu. E assim, a gente tinha um movimento quinta mais ou menos, mas na sexta-feira era um negócio que a hora que eu olhava, eu via aquelas pessoas se aproximando, eu falava, meu, e agora? O que vai acontecer, meu? Eles vão passar, me pisotear. Não, desesperador, porque eu não tinha essa consciência, esse hábito. Muita gente de uma vez, sabe aquela coisa que você fala, meu, até, né, você pega a manha de atender, você sabe que aquele momento vai ser o mais brutal e daqui a pouco vai ter um outro, mas não tanto. E, tá ligado? São 3, 4 no máximo. Mas o primeiro, meu, o negócio Assustou. assustava direto. Toda vez assustava. Uhum. Demorou pra eu, tipo, aceitar aquilo. Não era nem para não assustar, era para ficar assustado e trabalhando junto.
Aí, eu precisava de mais dias, porque a faculdade começou, tipo, a cair. Foram abrindo outras universidades, diversos campos aqui do lado da gente, e, meu, tipo, era tipo, eu não sei falar com exatidão, mas era tipo, meu, eram dezenas de milhares de alunos, meu. E o negócio começou a ficar, tipo, 5.000 inscritos. Aí desses 5.000, meu, não é os 5 que vão cursar. Já não tinha mais curso de manhã. A Rua Bressa não fechava mais nem de noite. Aí o negócio, eu falei, meu, e agora? E desde o começo, em 2001, foi quando o Risada me procurou. Lembra o Risadinha? Risada, lembra lá do Risada? Coisa mais linda. Risada falou, você é o dono do bar, você é desse bar? Eu falei, sou. Ele falou, deixa eu fazer um festival. Falei, mas o que? Hardcore. Eu falei, mas do que se trata isso? É de comer, é de Eu falei, beber. mas como é que é? Ele falou assim, é tipo CPM 22. Eu falei, beleza. Uhum. Aí ele fez um evento no meio da semana com a banda dele, rolou, meu, e tipo, uma galera. Falei, putz, meu bagulho existe. Uma E luz o- no e o- fim do Uma túnel. cena, né? E o Cerveja Azul, ele veio bem na época que começou esse movimento do Sim. hardcore, do emocore, Do emo, do emo. do Do emo. emo. Sim. Do emo. Foi um Eu risadinha lembro, que- o Kaká, eu lembro, eu estava no Firmino, né? Ali na Rua da Moca. E eu lembro que estava no primeiro ano, aí chegou um moleque e falou, mano, você viu? Tem um bar de rock lá na Moca Alta, pá, não sei o quê. Eu falei, caramba, um bar de rock, né, mano? Aí ficava naquela, né? Era moleque ainda, não tinha ideia o que era. Aí, tanto que eu te conheci lá no Cerveja, né? Sim. 2004, quando era o Dalton, que organizava Dalton o show. fez os Acho que era, o nome da banda dele era Delta 9, Delta 49, uma coisa assim. Como que era? Da outra banda dele era Não, não era esse nome, não. Não era Delta, né? Não, era... O nome dele é Dalton, eu confundi com o Delta. Como que era o nome da banda? Putz, agora, tipo, É. Não, aí... Então, mas aí edita essa parte. ele que organizava os eventos, né? Ele que fazia os eventos, né? E eu lembro disso. E eu lembro quando a primeira vez que eu vi o Cerveja Azul assim, eu fiquei, caralho, que foda, tá ligado? Tipo, um bar de rock. E era a época que, tipo, era tudo aberto, né? Tipo, não tinha as portas ainda, né? Então a gente. Era um biombinho na porta, né? É. E eu lembro que era Aquele de. biombo lá, meu, deixava na porta pra mais ou menos ter... Porque tinha... Quer ver? Lado Como é que esquerdo eu... entrava, lado direito saía, né? Esquerda Ah, entrava, eu sei que direito eu saía. chegava a usar o biombo com mais alguma coisa pra dar uma... Tipo, dar uma limitada, pra ter um controle de Sim. alguma maneira, mas não tinha nada, E era aberto. eu lembro que era de quarta e quinta era de graça. Aí de sexta tinha que pagar. Né? Aí eu lembro que era essa então, pegada aí, aí- antes de ter a fachada. Né? Aí eu, tipo, o que eu conhecia? O que nós estamos acostumados, mesmo tendo participado de tudo isso, você vai assistir uma banda cover, que é mais cômodo, né? Uhum. Sim. Sabe Tá o que é ligado? bom? Você fala assim, não, você fala assim, não vou, pelo menos, não vou ter o desprazer É, de ver uma merda. É. Só que você também não vai ter uma surpresa, Exatamente. exatamente. né? Você vai continuar sendo a mesma coisa que você sempre foi e se dê por satisfeito. Exatamente. Isso aí, meu, eu faço isso. Então eu entendo o problema que eu vivo. Sim. Tá ligado? A hora que o Risadinha trouxe o evento, que era com as bandas emo, ele falou, posso fazer agora um final de semana? Que ele fez numa quarta-feira, mas era em julho. Que era nas férias. Ele falou, não, beleza. Que o galera era tudo da área. Aí quando ele fez no final de semana, aí veio o Glória e o NX0, o Yuri cantando. Que era da Que o época do Yuri, eu ainda, vou né? te falar, meu, o cara é impressionante, meu. O cara é incrível, meu. É demais, meu. Sim. Você conhece, você é amigo Conheço do, ele, do primo sou dele, sou né? amigo dele, sim. O cara, tipo, meu, o cara, tipo, é demais, meu. Eu falo pra ele, ele fala assim, Kaká, você que é meu ídolo. Você é impressionante, cara. Não, ele é um puta artista O cara, mesmo, tipo, assim. Gente boa. as letras, os riffs que ele compõe, ele tem a manha, meu. É, Ele tem a manha. hoje o NX0 é o que é por causa dele, né? Ele Não, foi o NX0 é o que é fundador da porque, meu, banda, tem né? coisas que existem que não tem como a gente decifrar. Sim.
E quando o Di entrou no NX0, ele conseguiu fazer com que as pessoas... Pô, meu, esse cara canta e tá no maior sucesso, então eu também vou. Tá ligado? Isso aí que aconteceu. E aí, tipo, começou a existir centenas de bandas por causa disso. Sim. E realmente, o Di é uma pessoa diferenciada. Assim, eu curto o NX0, Sim, gosto sim. mesmo. Acho realmente uma banda, tipo... O Di, ele tinha uma banda chamada Rebol, não sei se você lembra. ele tocou lá. Tocou lá, com eu essa tava banda. nesse show também. E ele que cantou, você lembra? Isso, ele era vocalista da Não Rebol. era o vocalista faltou. E foi a primeira vez que ele cantou na vida que o Rudney Não, e o Risada ficaram, canta, Di. Canta, Di. então... É esse É show porque mesmo. teve um show que o guitarrista não foi e ele teve que tocar guitarra, ele ficou lá na frente do cerveja, tirando as músicas pra poder cantar e tocar guitarra. Então, esse eu lembro, mas esse eu acho o que deve ser barato, antes. Não, que mas você o falou. barato é esse. Foi exatamente isso. O Uhum. cantor deles ficou tipo com um problema de garganta, Uhum. um sinusite, sei lá, o cara ficou ruim no dia. E aí o Di, como o Di, tipo, ele era muito assim, participativo, eu não sei se as letras eram dele, ou se os caras falaram, canta você, Di, canta você. Uhum. E ele cantou, porque o cantor não foi. Na Rebol, ele não cantava, ele cantou. Não sei se ele cantou junto com alguém, tipo, apoiou ele, falou, não, Sim. eu te ajudo, não, mas ele cantou. E que tocou Glória, e a banda de abertura era... De abertura não, principal era o Dance of Days. Não foi esse aí? Sim, sim. E os caras, os artistas, eram os Cumeles, da Level 9. Level 9 Level também. Que eram os irmãos bonitão, Sim, que sim. vinha todas as meninas do Jardim Avelino pra ver os caras. E o Kumelis Menino alto pra bonito. Os caras, cacete. meu, O os Kumelis caras, era os gigante. caras, né? tipo, os artistas do momento Sim, sim. eram os irmãos Cumeli, velho. No encarte do primeiro CD deles tem um agradecimento lá pra você. Não sei se Pô. te mostrar, mas tinha lá Não, agradecimento ao Kaká, abrir das portas. Então dele e tal. não me recordo, Aham, mas, mas assim, tinha um. todos eles que são por serem assim mesmo, tipo, eu consegui, tipo, me realizar e me sentir felicitado porque eles me agradeceram de alguma maneira ou me contaram, tipo, ô, meu, obrigado, Kaká. Que nem o Di depois que quando eles ganharam os 4 VMB, 2007, foi quando eu fechei a frente. Sim. Que ainda quando nós fizemos o Rory, ainda estava aberto. Que a parte, era só a janelinha, só a portinha O mesmo. Rory, A porteira o Rory do já é do correio. Fiuk, É. é do Fiuk, É, né? que não era nem Fiuk, era o filho do Fábio Júnior. Isso, é verdade, é verdade. Esse daí eu tava lá. Lembra? Esse eu tava lá, que chegou uma van, esse eu tava lá pra O descarregar. cara o instrumento. trouxe uma tipo, camiseta sem manga no cabide pra ele. Verdade, E ele era assim, super jovem. verdade, molecão. E assim, o bagulho tava Lotado, lotadaço. lotado. Ô, Kaká, qual foi a sensação de você ouvir o nome do Cerveja Azul no Big Brother, cara? Dele Meu, falando. mas você não tá ligado, um amigo meu tava no camarote da Brahma, depois disso no carnaval, ele falou assim, peraí, me chamou no vídeo, meu. Eu falei, mas assim, que não, tipo, ele, muitos anos, foi em 2007, no começo do ano que ele foi, Uhum. tá? E aí eu falei com o cara, tipo, no meio da pandemia. Aí eu, tipo, né, eu não consigo também, tipo, me contei, eu falei assim, aí, fio, que é o dono daquele botequinho, lembra? Deu até uma escapadinha assim do vídeo. Ele falou, não, tô ligado, Cacá, lógico, meu, cerveja azul. Eu, meu, adorei, porque ele falou de nós. E ele tocou em um monte de lugar depois dali. E foi E esporádico, ele né? lembrou do que o produtor dele me pediu. Falou, o cara é o filho do Fábio Júnior. E o Fábio Júnior falou que ele tem que sentir o que é tocar numa banda, carregar amplificador. E nós conseguimos, porque ele não esqueceu. É verdade. Não é que Verdade. alguém tava, tipo, com preconceito. Ao contrário, as pessoas foram lá para ver o filho do Fábio Júnior, meu. Só que ele olhou, tinha uma pá de gente olhando para ele. E ele tinha que fazer aquilo que a gente sabe. Pô, eu até hoje, tipo, se eu for falar no microfone em cima do palco, eu fico apavorado, morro de vergonha. Vou tocar guitarra, eu fico escondido atrás da guitarra. Parece que ninguém tá me vendo, tipo assim, né?
Então, o que aconteceu com ele, na verdade, foi o que pediram para que nós fizéssemos. E deu certo, porque ele É, carrega isso. Sim. foi até a Pra abertura ele. de Malhação, né? Teve até música abertura de Malhação. Não, ele trabalhou, né? A Malhação ele teve até uma música dele também. E o Kaká, e o legal, cara, assim, porque pra gente que era moleque assim na época, eu falo por mim, eu entrei no Cerveja Azul a primeira vez e fiquei assim, ó. Aí eu falo, mano, eu quero ter uma banda pra tocar aqui. Tipo, nosso um sonho ali naquele momento era, pô, subir no palco e tocar ali. Aí tanto que o Alex até falou, né, que ele ia lá, ele olhava assim e falou assim, não, quero estar com o Cactus tocando pra caralho pra poder subir no palco e arrebentar, né? Ele falou Ele aqui no falou isso, podcast. Cactus. Eu mandei até pro Kaká, Meu Deus. exatamente Ele falou desse isso, corte. e a gente, eu via as bandas assim, eu falava assim, caraca, velho, tipo, puta, meu sonho é tocar aqui, sabe? Tipo, quero tocar do Cerveja Azul. E aí, mano, tanto que a primeira vez que eu toquei lá foi no mesmo show que você tocou, foi com o Green Ass que você tinha, né? Sim. A gente se conheceu lá no. Foi tanto que foi essa que o Dalton tinha organizado, Como era o nome da banda, Led, do Dalton? Lembra? ele tinha uma banda lá, Putz, velho. e ele organizou, ele falou assim, ó, te dou uma quarta-feira. Ele falou assim, ó, dou uma quarta-feira pra vocês chamam as bandas. Aí eu chamei o Green Ass, eu chamei uma outra banda. Meu, eu sei que lotou uma quarta-feira, assim. De 2004, isso aí. Eu lembro, lotou assim, Ó. foi sensacional. A gente conseguiu levar bastante Assim, gente aquele dia. tipo, nós tivemos muito êxito na participação com esse segmento, com essa vertente, com essa cena que realmente aconteceu. E foi ela que aconteceu. Né? Assim. Não tinha nem Facebook, tinha Orkut. Era Era Orkut. Orkut, era Aí eu já Orkut. tinha o site, que é o Obelix, que cuida até hoje do site para O nós. Obelix, pra quem não conhece, é irmão do Barra. Ah, irmão do Barra? É. O Obelix, vocês não lembram dele? Ele ficava lá no Não. começo, cabeludo, jogava cerveja na cabeça e chacoalhava o cabelo e molhava as pessoas. Não, o negócio era loucura total. E aí ele montou o site. Eu tinha uma média de 3 cadastros de banda por dia, sem patrocinar. Sabe, tipo assim, só da no mesma orgânico, só no maneira que orgânico mesmo. vocês, os caras falavam, nós vamos tocar. Por quê? Por causa do NX0 e tal, e que tava... O NX0, ele foi por causa do Di, assim, muito, assim, acredito eu, assim, né? Porque, assim, quando ele entrou no NX0, que o Yuri saiu, os caras, tipo, em meio ano, já não tinha pra Estouraram. ninguém, Sim. né? Aí já assinaram com a gravadora, né? Aí, o Bonadil pegou e ele já tinha o primeiro disco gravado. Ele regravou o primeiro disco. Quem produziu o primeiro disco é o Angelão, que é um camarada meu. O Angelão conseguiu ainda caminhar com eles, tipo, quando eles estavam já no Midas e tal, né? Na Universal, bababá. O Angelão continuou ficar um bom tempo ainda com eles, né? Com uma participação através da banda. Não era nem que o Bonadil falou, vem aí que eu também... O Bonadil falou, pra mim, você tá liberado, valeu. Ele conversou, os meninos falaram, não, fica com a gente aí. Vamos aí, você vai produzindo a estrada, montando, ajudando a gente. E o negócio é assim, as bandas foram... A garotada foi querendo, vou cantar. Sabe, não é pejorativo, mas existiu esse lance. Pô, se o Di tá fazendo tanto sucesso, eu acho que eu consigo também. Vocês estão me entendendo? Para você ver o tamanho do carisma do cara, como o negócio é diferente, não é? Você chegou a falar uma vez, Kaká, que eu até concordo, depois eu fui ver essa trajetória, que o NX0 e o Di estavam muito à frente da época, né? Não sei, porque também eu não sou um profundo Não, conhecedor. eu também não era na época, né? Nós não éramos, era um ritmo, vou falar um ritmo, né? Um ritmo novo que estava entrando, nós conhecíamos, né? Na verdade, banda que eu vi assim, que negócio, tipo, pra mim era tipo Rancore, né? Sim. Sabe, é um negócio que, tipo, era a banda dos caras. Tanto que, quando o Di voltou no Cerveja Azul, que
Ele falou, quanto é a cerveja tal, Kaká? Você lembra de mim? Eu falei, não lembro, mas eu sei quem você é. E o Fiuk tava com ele, o Fiuk já tinha tocado. Era um show do Rancor. Que o Rancor era o seguinte, a banda das bandas, velho. Tá ligado? Que nem tipo o Scalene, só que mais no meio. Porque o Scalene é muito distante da cena. Os caras vieram de Brasília, os caras, entendeu? Os caras estão tipo, se mostraram, se O apresentaram. Scalene é aquela banda que participou Do Superstar. do Superstar da Globo, né? Eu lembro deles. Exatamente. O Scalene, o Alex estava lá, a primeira vez que tocou. O Alex falou, nossa, Kaká. Eu falei, meu, você viu? O cara cantava em português e parecia que era tipo outra língua, mas você entendia a palavra, tá ligado? O bagulho era impressionante. Mas o Rancor, velho, também tem esse barato. Sim. A puta banda. Puta, meu negócio tipo. Importada, era gringos, cara, tá ligado? Nenhuma outra banda era assim. Agora, a questão não era o NX0, a questão era o Yuri, velho. O Yuri tinha a manha de fazer os bagulho que você olhava e falava, nossa, meu. Como é que ele já conseguiu Só fazer esse isso? cara mesmo pra ser capaz de fazer isso. Tá ligado? Mas assim, o NX0 já tava pronto, já tinha o disco. As músicas do Yuri, ou sei lá, mas foram na mão dele que aconteceram. E quem que foi pra frente? Por quê? Como que vai explicar isso? Não tem. Entendeu? Não dá pra explicar. O Di chegou lá, pôs a cara dele e as pessoas, tipo, se encantaram. É porque o Di era muito carismático, né? Até hoje, né? Tanto E que pra a galera da Globo gosta muito dele, o Marcos Mion, né? Tipo, Mas você acha que o ama cara ele. foi lá falou isso pra mim? Porque ele se sentiu na obrigação? Não, porque o cara é desse jeito. Exato. Ele falou, lembra de mim, Kaká? Falei, não, eu sei que você. Ele falou, o primeiro lugar que eu cantei na minha vida foi aqui. Ele tinha acabado de ganhar 4 VMB e saído na capa da Rolling Stones. A hora que ele falou isso, naquele momento eu já estava realizando um sonho meu, que era saber que eu, de alguma forma, eu tive participação Sim. com aqueles artistas que se consagraram, que conseguiram, tá ligado? Parei para, tá legal. Então quer dizer que você é maior, tipo Maria Vacazotti, se eu ganhar um prêmio, você tá feliz? Não é isso. Eu tinha, sabe aquela que tipo assim, puta, já não sou mais cabeludo, fiquei baixinho, tô ficando velho. Sim. Então, meu, se algum dos meus camaradas levantar, tipo, a taça, eu vou vibrar como que se fosse eu. E é assim, cara. Não, e o legal é que ele teve o reconhecimento, né? Ele falou assim, ó, foi no seu bar que eu cantei a Não, primeira vez o cara e fez isso com uma naturalidade. não foi, tipo, parece que não foi uma obrigação que ele tava falando, não, foi do coração mesmo, foi de coração. Não, e eu também nem me senti constrangido, porque você vê o tamanho da natureza e da espontaneidade da conversa. Porque se fosse diferente, eu poderia ficar sem graça. Sim. Exato. Como se ele estivesse rasgando uma seda, fazendo aquele elogio, tipo, olha, se não fosse você, sabe? Eu ia falar, putz, meu, vamos falar agora uma depravação para ver se muda, vira pá. Não, o cara conversou. Quanto é a Brahma, lembra? Quanto é a Brahma, Kaká? Para eu saber que ele realmente me conhecia. Lembrava de você. Lembra de mim? Não lembro. Eu A ia me- falar, lembro. Eu falei, não, eu sei que você é o cara aí, meu. É a mesma naturalidade que eu vi o Fiuk falando também do Big Brother. Falou, pô, eu lembro do barzinho que eu toquei lá na Moca. O Cerveja cara azul. falou, tipo, Falou natural, ele falou natural. ele se sentia tocado. Eu fiquei super. Eu achei realizado. foda. Eu achei É que- foda é que- porque eu tenho um sentimento do caralho Ó. pelo cerveja. É, então, eu também tenho. Chega aí, LED, vem cá. Chega aí, LED. Ó, o LED. Ó o LED aí, O ó. LED, desde de garotão, ele tava lá com a gente. Tá pegando LED aí? E era. E assim. Cadê? Sem cabeça, sem Não, pescoço, tá pra lá. assim, quieto. É outra. É outra. É outra. Aí, assim, o LED está ligado nisso, porque o LED tinha uma satisfação em estar trabalhando lá, Uhum. que, tipo, eu sempre falei, meu, o cara que trabalhou aqui com mais gosto, com mais prazer, não é vestir a camisa da empresa, não, o cara tava lá, ele tava ligado.
Porque ele via essas coisas acontecer. Sim, pô, o LED via todo dia na porta do cerveja Tá lá. ligado? Pô, E ele, Eu- tipo, eu ele também. via. semana a gente tava se vendo lá. Eu, Vocês lembram quando vocês tocavam que eu largava a mesa de som e ia pro bate-cabeça? Lembro, pô. então. Ó, eu Pegou? toco instrumento porque eu sou muito fã, cara. Esse é o motivo. Porque eu, tipo, inicialmente eu me encantei com o artista, com a música e com o que o cara tava, tipo, me tava tocando pra mim, como ele estava me tocando. Ó. Que a música toca porque você, a hora que você consegue tocar, aí você, beleza, Sim. você acertou. Então, eu acredito que a maioria, assim como você está de ter banda, meu bagulho é porque é encantador, é magnífico, né, meu? Eu queria ser que nem esse cara, E o tipo Cerveja assim. Azul é nosso CBGB, né? É o nosso CBGB CBGB. E assim, brasileiro. eu não CBGB. tive, e assim, nós não tivemos. Ah, eu, tipo, tinha que ir com a minha namorada comer x-salada e tomar cerveja, mas na lanchonete. Uhum. Se eu tivesse um lugar que eu pudesse, tipo, nem que fosse naquele instante, tipo, realizar aquele meu sonho, porque eu tinha banda. Eles iam tocar onde? Na Quermesse, naquele que é o cara que o amigo, o filho dele é conhecido nosso, ele vai colocar a gente pra tocar naquela Quermesse. E é isso aí, meu. Aí, tipo, o cara fala, baixa o som, tá ligado? Mas era, tipo, ou que nem eu comentei no outro, com o meu outro amigo, que o Blackjack apareceu, surgiu, mas era muito distante pra gente. Sim, lá em Santa Amaro, né? Ah, só fala perto do microfone pra gente poder ouvir sua voz na Então, gravação. Blackjack foi a casa que surgiu com o formato de bandas autorais. Sim. Eu lembro, só que o Blackjack pra gente aqui, que era Era da bem Leste aqui, longe, era né, bem longe. Bem longe. O Crildão que é bastante no Blackjack, né, Crildão? Colava bastante. Ele ficou até triste no dia que fechou o Blackjack, né? Fiquei. Você dormia lá, né, Crio? Eu dormi já muito na mesa de bilhar lá do Blackjack. Ai, que beleza. E assim, as bandas de rock, que, como a gente diz, tipo, alternativo, que na verdade é o cara que não é famoso até então e às vezes não rola, ou o cara monta outra banda que caminha. Mas as bandas que tinha uma cena que era mais heavy metal, hard rock, elas tocavam no teatro, velho, que era muito legal. Mas entendeu? Não era um lugar que você ia no final de semana que o cara ia te dar uma chance para abrir para aquela banda. Não Exato. tinha isso, era aquelas bandas que já tinha aquele grupo, os caras que já tocavam sempre, é, participaram da gravação de uma coletânea tal. Aqueles caras. E aí, meu, os moleques, como que a gente ia conseguir montar uma banda que prestasse a ponto de De poder chegar lá e tocar. e a né? coragem de, tipo, de se exibir para esses caras. Tá ligado? Era muito difícil. Tinha, tipo, um amigo meu que era o cara que era o Tico. O cara tinha a banda, ele montou a banda do cara, meu, era a mais legal que tinha, mas também era a única. Que aí ele chegou, eu apresentei o Elcio para ele, o Elcio Aguirra, e o Elcio tocava ainda no Árpia, antes do golpe de Estado. O Nelson Aguirra, eu sou. Elcio. Nelson é o baixista. Eu sou fã. É isso aí mesmo. Sou fãzaço dele. Meteoro Elcio Aguirra. É. Eu tenho desse. Então, ele não tinha nem o golpe de Estado na época, era tipo o Árpia que ele tocava. E o meu irmão tinha um disco do Árpia, que tem uma música Salem, a cidade das bruxas, Salem, onde o mal é eterno. E a hora que eu apresentei o Robertinho pra ele, meu, ele viu o trampo do Robertinho, na hora ele falou assim, posso ajudar a produzir a gravação? Porque era muito legal mesmo o trampo. O cara tipo, conseguiu, montou uma banda e, tipo, ela funcionava. Nossa, nós, meu, puta, era uma mistura disso com aquilo outro. Ele tava tentando. 14 anos, 15 anos, era tudo, tipo, molecada não tinha acesso, não tinha como, sabe, se ouvia aquelas guitarristas que os caras, tipo, deixavam rolar pra cá, isso com um delay no mínimo de 2 anos. Exato. E o que eles mandavam pra gente consumir. Tá ligado? Não pensa que você tinha todos os discos do Black Sabbath, não. Ô, Kaká, você falando nisso, eu queria saber de você, como é que a música entrou na sua vida, assim? Com que idade você começou a
a escutar? Qual o primeiro disco que caiu na tua mão que você falou, caralho? Não, então, que eu porra é tenho um essa? negócio que, assim, hoje eu, tipo, eu penso, assim, há muitos anos, eu lembro que antes de eu ir pra escola, eu ia no carro do meu pai, porque a gente não tinha aparelho de som. Eu ia no carro do meu pai, eu via as 10 mais da Rádio Cidade, que era bem no horário que era, tipo, eu ouvia as músicas, mas isso aí eu tinha 9 anos, 10 anos. Eu fazia isso todos os dias, sozinho. Eu ia no carro dele, ligava e ouvia. Você era de qual região aqui de São Paulo? Da Leste Aqui mesmo? da Moca, Da Moca, sempre aqui da da Moca. Moca, sempre da Moca. Aí eu ouvia as músicas, daí depois eu ia pra escola. Mas eu fazia isso ou todo dia ou quase todo dia. E não era ninguém que me convidava. Eu ia no carro ouvir as músicas e só tocava música internacional na FM, tá? Não tocava música nacional. Então, assim, chegou um momento, tocava uma do Gênesis e a outra do Phil Collins, nas 10 mais, tá ligado? O Phil Collins, tipo, a Sim. importância dele, assim, para mim, a referência, É. como assim, aquele timbre, a equalização, a sonoridade que o Phil Collins trouxe, que, tipo, diferente, porque as bandas dos anos 70, o som é mais, tipo, mais embolado, sabe? É mais borrado. No, tipo, percebo assim, o Phil Collins já, tipo, apresentou uma sonoridade, uma equalização super clara. A Se eu, música mais clean. se eu ouvia todos os instrumentos separadamente, tá ligado? E aí, tipo assim, você ouviu um disco, porque era tipo disco, ou fita pirata que você levava no Valsir lá do estoque e gravava uma fita, tá ligado? Aquelas coisas terríveis, né? Então, assim, o Phil Collins, ele, tipo, para mim, né, assim, pro meu conceito, a minha referência de som é meio que como se ele fosse dos protagonistas, O técnico de som, né? Seria o não, seu. responsável pela minha referência sonora, sabe? Uhum. Porque dali que eu comecei, tipo, e também a minha época, né? Os anos 80, eu tenho, nós também, 24, eu tenho 54 anos. Então, você vai ouvir música, você vai começar a contar dos 10 anos, dos 9 anos pra frente. E seu Sim. primeiro disco que você foi na loja comprar? Ó, você sabe que quando o cara toca, ele faz pouco isso, meu. Sério? Meus amigos que, tipo, ouviam música, os caras sabiam da música, do disco, de todos os integrantes da banda. Mas não tinha o disco. Eu não, eu ficava lá, tipo, eu ficava meio que, tipo, colocava, tipo, um lance na cabeça, eu ficava em cima daquilo, que eu falava, puta, meu, que legal esse negócio que o cara fez, como é que é? Deixa eu ver. E ficava pá, 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 pá. Então não tinha, meu, pô, quanto tempo demorou pra eu saber, tipo, quem eram os integrantes das bandas, assim, como eu sei Se pra hoje. gente que no começo, ali no final dos anos 90 já era difícil saber, imagina pra quem era dos anos 80, né? É, É aquela coisa que você falou, né? Que chegava, a informação chegava pra gente bem em delay, né? É mas eu, aquela coisa assim, bem demorada. você sabe que eu acho que, assim, tipo, um Ozzy, tipo, primeiro aquele, que é o, primeiro é o Blizzard of Ozz, que era o disco solo dele, com o As Randy músicas mesmo, né, que Rhoads, tava. que já, tipo, é do dele, do solo dele. Na época, a gente achava que, pô, esse é o único cara que conseguiu, tipo, ser maior do que a banda. Hoje eu vejo que não é, essa não é a realidade, porque ninguém vai ser maior do que o Black Sabbath. Nem ele, nem ninguém. Mas na época era assim, porque o bagulho era tão. Chegou ele em carreira solo e não chegou o último dele com o Sabá. Tá ligado? Ah, veio. O primeiro da carreira Chegou solo o carreira solo dele e não veio o que e ele tinha do gravado com o Sabá. Sabá. Aí já veio, tipo, o segundo do Dio. Não veio, acho que nem o primeiro, que acho que era o Mob Rules, Isso. o Verdade. Heaven the Hell e depois o Live Evil. Acho Cara, que e o veio Heaven só. Hell é um disco que. Ah, e o Live Evil, meu. O ao vivo, O ao vivo pra mim, puta nossa, que pariu, é velho. impressionante, Puta que meu. pariu. Puta que pariu. Eu acho o Heaven Hell ele é um disco perfeito de heavy metal, assim, cara. Ele é um disco
do começo ao fim, cara. O Dio, pra mim, é foda no vocal, mas eu não gosto daqueles caras que comparam, o Black Sabbath com o Ozzy. Não, Mas é que é diferente. é, É que mas- o Dio, ele é mais técnico. Ele tem um vocal mais Mas não tem técnico. comparação, os dois são bons, É, o cada Dio um é é foda, diferente. velho. O Dio é foda, mas o Ozzy assim, é o Ozzy é o foda. Ozzy. O Ozzy é o o Ozzy É é Ozzy. aquela fita. Não Entendeu? tem que ter comparação no rock, é por isso que a porra do rock tá separado. Essa comparaçãozinha. Falando nisso, ô Kaká, É bobagem. Também acho. até queria fazer uma pergunta pra você. Na visão. Opa, na visão. Calma aí. Calma aí, pô. É o Kaká. Não, cara. pera aí, eu Pode vou falar. aproveitar, já que você tá falando da vida dele de músico, como ele começou com a música. Kaká, conta quem era o seu vizinho. O cara que eu fui tocar guitarra Conta pra foi eles por quem era causa o do seu vizinho. Ciro, que é o Ciro Bottini. Olha quem era o vizinho dele. O Ciro Bottini Tinha da... cabelo, tinha cabelo, tinha Compra cabelo. Bottini, compra Bottini. Mentira, sério? cara? Eu fui tocar guitarra porque eu toquei a campainha, já não dava pra ouvir que tava aquele barulheira. Aí, Ciro. Aí ele falou, meu, chega aí. Meu. Eu fui, ele tava com uma guitarra assim, eu falei, nossa, meu, onde você arrumou esse negócio? Ele falou, putz, meu, legal, né? Eu falei, sensacional, eu também quero. Aí eu fui pro conservatório, que é aqui o ponto de encontro, que é o Elmer, meu filho tem aula com ele, que ele é meu amigo, professor até hoje, Eu desde quando tive eu era aula com o criancinha. filho do Elmer, O Thiago. Thiago. Thiago fez faculdade no mesmo lugar que eu fiz. E eu fui e falei, Elmer, fala pro Thiago ir fazer lá que o professor de violão, que é o tal, tipo, meu, é inacreditável. Aí ele foi e fez. Da hora. Então foi o Ciro Bottini que, tipo, que inventou essa Aí história. já chegou pro Kaká, compra guitarra, compra. Não, ele nem tinha esse bagulho, não tinha nada desse negócio. Nossa, mas que legal, cara. É. Doideira, né? Ô, Kaká, eu queria te perguntar, assim, você que, como dono de cerveja azul, assim, você que já trabalhou, assim, com muita banda, já, pô, abriu espaço para muita banda tocar lá, e eu sempre pergunto isso para as pessoas que vêm aqui, que trabalham nesse ramo, o que aconteceu? Porque tanto na nossa época tinha muita molecada que queria tocar, queria ter banda, e queria gravar, e hoje eu já não vejo mais isso, assim. Qual que é a visão sua de lá de dentro do cerveja? Tipo, é o que eu falei aqui logo de cara. A hora que, tipo, acabou a MTV, aí, tipo, era o último suspiro. Aí foi o golpe de misericórdia, velho. Porque o cara não tem uma referência, ele não tem o que ele seguir. Agora, então, né? Agora, tipo, acabou o mundo, né, meu? Os caras ainda nós estamos aqui de teimoso, porque pelos nossos donos a gente já podia ter morrido, que igual nós tem uma pai ainda, pode varrer que... Não, eu falo isso porque quando eu conheci o Zé, ele pô, tinha um estúdio e tal, e ele queria gravar. Falou, não, quero gravar as bandas tal, não sei o que, pô, quero gravar. Daí a gente, pô, começou a fazer o corre de gravar, de tentar gravar as bandas aqui, só que a gente tava percebendo que, mano, Mas é esse... a galera não tava, tipo, não tinha mais. Quem queria gravar era quem que tava fazendo trap, quem que tava fazendo funk queria gravar. Isso, A galera do rock, que era a porque nossa esses caras especialidade. têm referência. Esses caras têm ídolos. Entendeu? Os demais segmentos não tem. É difícil, a pessoa ela é jovem, ela vai se empolgar a ter uma banda, meu. Não tem. Que ninguém tem banda. Você vai ter uma banda pra quê? Se não, em nenhum lugar, em nenhuma rede social, em nenhum momento de divulgação, você vê uma banda. Tá ligado? Aí, tipo, beleza. Aí você vai ver. E sempre foi, tipo, em toda a história, o cara solo sempre foi mais fácil de ser trabalhado, por isso que dura muito mais. E os caras mantêm o Rolling Stones porque eles estão ligados que uma banda, o valor de manter uma banda durante toda a história também é, tipo, tem um puta no peso, tá ligado? Tipo assim, ó, nós temos a banda que não precisaria. Exatamente. Porque até você comentou isso, né? Que vários rappers, uma galera que faz rap e tal, eles estão começando a usar banda, né? Sim. Acho que pra gente escuta, é até legal, você escuta um som já ali, digital, e o cara só cantando em cima. Mas quando tem uma banda, É diferente. é diferente. É diferente.
E também o trabalho, hoje em dia, pra você ter uma banda, você manter uma banda, né? Que uma banda é o quê? 5, 6 negros, É. 5 negros, mais 2 que tem que ajudar, então é um trabalho a mais, né? Então acho que meio que isso também foi ajudando pra meio que Aí desfazer, o né? rapper que tá usando a banda, ele é o rapper. Ele contrata Isso, ele os caras contrata e os caras é e isso aí, faz. vamos aí. Sim. E financeiramente falando também, de questão de cachê, né? Que às vezes o cara do rap, do funk, é ele e o DJ no palco. Sim, sim, Agora, sim, sim. bandas Não, tem que mas assim, dividir o cachê com a mais relação 5 também é pessoas. muito mais fácil. Sim, porque você só lida com uma, Você duas tem um cara pessoas. para se Sim, preocupar, para se envolver, para se relacionar. Agora, se tem uma banda, mas os caras da banda brigam um com o outro e falam, acabou. E aí, o que você vai fazer? Ele fica de mãos sim. atadas. É bem isso. Muitas bandas acabam por causa justamente por causa disso. Não, e aí o Essa cara, questão tipo, de ego o também. produtor, o empresário, seja lá quem for, vai olhar e fala, meu, e agora? O cara vai, até consegue diversas vezes, né, tipo, dar uma desviada, tipo, sair fora do problema, mas chega uma hora e ele fala, meu, não dá, meu, os caras não vão mais falar um com o outro e é isso aí, pronto, acabou. É. Mas essa coisa que você falou que. Eu até falei com o Bolinha aqui quando o Bolinha veio, que realmente quando a MTV acabou, que acho que meio que o YouTube matou a MTV, né? E porque assim, É, porque a MTV era da Abril, né? Então, tipo, a questão também impressa, a Abril era, tipo, maior, tipo, né, maior, tipo, sim, revista, maior, tipo, marca que a gente tinha. Muito mais do que a Globo. A Abril tinha as revistas abriu. Sim. mais importantes, mais bacanas. E aí, meu, os caras, sabe, não sei. Ah, mas aí eles não se atualizam. Não, não acho que nem ter. Mas foi, Como é que eu vou saber, né? o Kaká, mas foi que eu falei com o Bolinha. Eu falei, poxa, o cara tem lá. O cara não vai ficar esperando até quando é que vai passar o clipe da banda que ele quer assistir. Ele vai no YouTube lá, clica lá o nome da banda e assiste. E como É, vem uma geração já pois meio é. que, Mas aí o sabe? cara vai ficar assistindo aquilo que tem dentro da cabeça dele. Ele não tem nenhuma sugestão. Então, exatamente. Ele não tem. É como você falou, ele perde a Ele, referência. o cara, tipo, não tem uma ilustração de um canal, de um programa que ele curte ver o programa, os caras falam, ó, dá uma olhada nisso, pá. Né, tem aqueles top 10 da MTV, pô, todo mês a gente colocava uma ou duas daquelas Sim. atrações pra tocar num bar, puta, legal pra caramba. Então, assim, não tem, mas, putz, não tem como. E aí, meu? Puta, vai durar pra sempre assim? Será que a MTV estaria viva hoje, no mundo de hoje, com internet, streaming, que nem o Pimenta falou, né? Que hoje você quer ver um clipe e você não precisa mais esperar passar na MTV o Top 10 pra você ver o primeiro clipe, né? A gente ficava lá esperando chegar nos três primeiros e hoje você vai mas o lá, cara pô, eu também quero ver o não, clipe, o você cara também digita, não te mostra um clipe que pode algo passar a novo. se tornar o Sim, primeiro. pode ser também. Entendeu? Acho que isso aí. E eu também achei. E também quando 89, 2007, acho que acabou. Que virou 89, né? Que era 89 é Rádio Rock também, né? Mas você quer A gente, saber, a eu hora que tinha a muita referência da 89 voltou 89. pra Rádio Rock, aí, tipo, meu, sepultou total, tá ligado? Porque é o seguinte. A, tipo, meu, o negócio que aconteceu foi. A hora que surgiu o Restart, ficou tão fora do conceito que as pessoas tinham que, tipo, meio que acabou a cena. Não dava pra imitar os caras, meu. Uhum. Era muito diferente, era muito fora Sim. daquele modelo, Não, tá ligado? Então, isso aí foi meio que aquele tipo golpe de misericórdia no rolê também. sim. Porque as bandas hardcore emo e tal, aí apareceu os caras, meu, tocavam os bagulho, era Quer mais totalmente água, Cacá? diferente. Não, tem aqui. Fazendo de uma maneira totalmente exclusiva. E aí você fala, como é que o cara tá. Pô, quem falou? Onde que ele inventou isso? E a galera, porra, o pessoal, meu. Ô, meu filho tinha 5 anos, ele pegava a tonquinha dele, ele cantava a música, meu, dos caras inteira. Eu nunca tive um disco. Ele ouvia no rádio, ele cantava a música inteira. Ele conseguia, tipo, ficar com a letra memorizada. Então assim, o bagulho, tipo, tinha um lance, e lógico que tinha um lance, senão não aconteceria o que aconteceu. Mas tinha uma galera mais chita, né? Do rock que olhava aquilo e falava assim: pra onde vocês estão levando o rock, Não, né? mas assim, os caras montaram uma banda, meu, gravaram um disco, isso aí o que
O que eu acho que é ou não é rock é problema meu. Sim, individual de cada um. Não, mas é que tem muita gente que ele abraça o rock e acha que o rock é dele, que o rock tem que ser aquilo e Aí o foda-se. cara já não é nem rock, né? É. Porque o cara já não tá deixando a liberdade fluir. Como que eu posso ser um roqueiro se eu sou capaz de contestar a atitude do próximo? É aquela coisa, o pai imita o filho, né? O filho imita o pai, no caso, que o pai chegava e falava assim, ah, isso aí não é rock, isso aí é barulheira. Então. Aí o filho, não, mas aí depois o cara cresce e aí vê os moleques de hoje em dia falando, ah, isso aí não é rock, isso aí é bichice, sabe? Tipo, falando dessa maneira. Mas assim, pô, o cara vai fazer isso com o filho dele pra quê, meu? Tá, por exemplo, o cara colocar o nome do filho, tipo, de Júnior, eu já falo pro cara, você tá louco, meu. Opa, Falei, além dele ser seu filho, você que ele é o Juninho. Então tá bom, é tudo seu aí. Se vira aí, cuida aí, a responsabilidade é sua. Tá ligado? Porque o filho é uma outra pessoa. Sim. Independentemente do formato e os padrões que a gente vive na nossa instituição. Sim. O filho é um outro indivíduo. É um indivíduo. então, indivíduo. É individual. É isso que eu falo assim, né? Porque eu escutava uns discos em casa assim, tipo, puta, né, moleque lá escutava que um Raimundos, um Charlie Brown, meu pai, isso aí é uma bosta, isso aí, o rock mesmo é um Rolling Stones, sabe? Tipo, jogando aí, você ficava, caralho, será que eu tô escutando uma merda, né? Aí depois você cresce e mesmo inconscientemente você acaba imitando o cara, que vai assim, escuta lógico, Restart, mano, Restart, essas merda aí, sabe? Você acaba meio que... Você pega o jeito. Você pega o jeito, Pega o né? jeito. Não é normal. Aí um tempo depois eu falei assim, não, peraí, mano, acho que toda obra ela tem que ser respeitada. Você pode ou não gostar. Não gosto disso, mas tem que respeitar. Pô, os caras tá lá fazendo o trabalho deles, tá fazendo o corre pra deles e começar, foda-se o também. outro, não é nem eu. É. Se a minha opinião fosse tão valiosa assim, quem tava fazendo então, sucesso era eu, meu. Exatamente. Né? Então, peraí, né? Vamos começar olhando pra mim antes de querer. E assim não dá pra. O próprio Restart, meu, os meninos, maior gente fina. O Pedro Lucas, ele morava aqui nesse prédio compridão aqui atrás. espigão, né? Espigão. Eles chamam de espigão. Os avós dele moravam aí até quando já era o Restart, né? E Eles assim, tocaram mas, lá gente também, né? finíssima, tocou, tipo, bem no começo, e eu não sabia o que era eles, que eles tinham uma outra banda. O cara falou, não, tem uma banda aí, tal, eu vou fazer. E aí entrou, era o Pedro Lucas, eu achei que era só ele da banda. Eles falaram, não, todos eram, eles mudaram o nome, tal. Sim. E assim, os caras, uma gente boa. Tipo assim, quando eu encontrei depois no rolê, onde eles estavam, puto, o cara, meu, e aí, meu, o que você achou? Gostou do show? Como é que você. É a mesma coisa, os caras são diferentes, senão não tem como. Não acontece nada com qualquer um. Eu acho assim, que não eu falei, acho que tem que ser respeitado, porque o cara vai lá, você pode ou não gostar. Se gosta ou não gosta, tudo bem, não tem problema. Mas os caras tá lá fazendo o corre deles, tá lá tocando assim, e foda-se. Tipo, eu adorei, porque era um dos caras, meu camarada, que fizeram puta sucesso. O cara pegou e tem a biografia dele e tal. Nós montamos a banda porque íamos no Cerveja Azul. O cara poderia ter colocado. Íamos na casa da vovó, na avó Nena, e papapá, o cara podia. E tinha um bar. O cara podia colocar, um bar onde assistimos as bandas e montamos a nossa banda. Vírgula, no Cerveja Azul, ponto. Aproveitar que tá voltando na história, assim. Eu posso estar errado, mas na MTV, o Ratos de Porão, eu acho que gravou um clipe uma vez no Cerveja. Gravou. Isso, gravou. o Black Vomit. Isso, eu lembro quando eu era molequinho. Gravou. Eu lembro, o nome da música é Covardia de Plantão. Eu lembro que no. Foi na época da Copa, não foi? Foi da Copa 2006. Foi da Copa Mas eu 2006. lembro que eu conheci o palco. Eu conheci o palco. Tipo assim. Foi numa época da Copa, eu lembro disso. O Ratos tocou no chão, né? Tocou no chão. Poder cumprir. Isso, no chão com o palco atrás, assim, né? Onde sobe. Eu tenho isso na minha cabeça, então não lembrava o nome da música. Covardia de Plantão, do álbum Tipo, Homem Inimigo do eu Homem. sei que foi antes de 2007, porque não tinha aquela parede e não Sim, tinha frente fechada. Tem até o making-off disso. Tem? Tem o making-off desse clipe. Caramba, que foda. Não, e tem no final fala, tipo... No final eu vi. Cerveja azul. Só que os caras, tipo nem skate, né? Os caras, tipo, escrevem cerveja azul. Tem essa, né? Isso quando o cara não manda aquela cervejaria azul. Eu falo, meu amigo, valeu, foi um prazer. A Cássia já tá fazendo cerveja azul e não me deu um pouquinho pra experimentar?
Tô brincando, tô Não brincando, tem. cara. Não me xinga, não me xinga, não me xinga. Tentei fazer mesmo. Você sempre falou. Tentei. Eu falei com o Mas cara que que cerveja tentou. tinha? Você Ah, vendia fazia um drink, aí É que um- a pessoa entrava em coma, né? Você não tem mais esse drink? Ah, Você não tem? pelo Pô, amor de Deus. eu gostava dele. Tô ligado. Eu gostava Era, dele. era o Adrena Choque? Não. Cerveja azul. Drink é cerveja azul. É, mas eu tinha. Tinha gosto de tipo, pasta de dente. O bagulho. Tem aquele Adrena-choque, tem um monte de. Essas Eu já coisas tomei tem- muito esse Adrena Tô ligado. Choque aí. que Punha fogo no copinho, né? Quando não na barba. E você, Zé? Quando foi. E você, Zé, quando foi a primeira vez que você foi no cerveja? Como é que você conheceu o Kaká? Cara, eu O que você lembra do cerveja azul? Porque você morou aqui, né? sempre morei na Moca, né? Eu conheci o cerveja já nessa época que não tinha porta ali, né? Tinha o Biombo, quando eu comecei a frequentar ali, né? Eu era muito moleque, tinha 16 anos, 16 para 17 na época. Que logo em sequência eu conheci minha mulher, né? Aí eu conversando com o Kaká, ele tinha uma banda que chamava Jack Walker's Alcoholic Society. Tinha. Por que desse nome, Kaká? Olha lá, ele. Eu tinha. Ah, eu, você achei eu que era a tinha. banda dele. Pelo amor Eu, de Deus, eu, tem um programa eu. demais. Eu com 16 anos, ele deixou a minha banda tocar. Sim. Eu toquei numa quarta ou quinta-feira, não me lembro, que eu sou péssimo de data, mas da segunda vez que eu toquei foi numa sexta-feira. O legal do cerveja é que assim, eu te dou uma data, quarta-feira aí, se vira. Aí você tocava quarta. Se desse bom, ele olhasse assim, ele olhava assim, falou, pô, gostei, vou jogar na Mas- quinta. mas- Jogava na quinta, que era um dia mais Agora, tal. Aí se já você foi o tempo, hein, meu? se você É. fosse, bom, quando a gente começou a tocar era assim lá. Aí se você tocasse na quinta-feira e fosse foda, ele te jogava na sexta, porque a sexta era o dia mais Eu, concorrido pra tocar, né, Kaká? É, eu toquei, eu lembro que a primeira vez que eu subi no palco do cerveja, eu tinha cabelo ainda, eu tremia pra caramba. Porque eu era moleque, mano, era moleque. Eu era o mais novo da banda. E quando eu fui tocar uma música do Led Zeppelin, porra, meu. chegou os caras do motoclube. Os caras do Aí mo- você foi embora. Não, Quebrou aqui a aí eu guitarra. comecei, os caras Tem problema começaram, no amplo dele, eu já volto. aí os caras começaram a brisar. Eu falei, caraca, mano. Você fez sucesso, Zé? Por isso aí, Puta, aí depois você me colocou na sexta-feira, né? é. Quem me iniciou na noite, foi ele. Será que não era o LED disfarçado Não, com mas você- aquele couro? Falei, vai lá, LED, assusta Eu sou grato pra caramba, ele e o pai dele, mano. O Rubão. Os dois me adotaram ali praticamente, mano. E eu falo assim, engraçado que eu sempre ia lá, né? No cerveja, ali na praça, ali, ficava ali. E eu não te conheci lá, mano. Engraçado que você conheceu todo mundo que eu conheci e eu não te conheci. É que eu né? era mas o bonitinho, Zé, né, tipo, Kaká? Não, mas o Zé, ele, tipo, não ficava, tipo, embaçando. Ele ia em alguns momentos, mas assim, não era... Era constante, né? É, não era, Não era os tipo, caras que batiam a aquele carteira cara- lá todos de segunda a sexta. É, quem batia a carteira eram os caras da turma dos outros ali. Quem batia a carteira roubava os carros. Aí era, tipo, outra turma. Ô, Kaká, a gente tava falando muito de cerveja azul. Da onde veio o nome cerveja azul? Você que batizou? Qual Não, que foi a nome- ideia? Nós éramos em 3 sócios, né? Aham. E esse nome quem escolheu foi o Tucano. Nós Ah. escolhemos o nome cada um, tal. Ó. Você lembra qual que você escolheu antes? Ah, não lembro. Mas assim, meu cerveja azul é tipo assim, a cerveja, tipo, as pessoas gostam de tomar. Azul geralmente é a cor preferida de todo mundo. Então é isso aí, meu. Tá fácil. Ah, legal. Aí meteu o Adrena Choque ainda. Nossa, meu. Tinha uma Verdade. fábrica de bebida que era Dinali. Esses caras, meus caras entregavam. Então eu tinha eu comprava esses Adrena Choque, After, não era After Choque, era outra marca. Adrena Choque era dessa fábrica. Aí chegou uma hora os caras, tipo, meu, não, agora acho que mataram o pai, ficou só o irmão e a irmã. Aí o cara, não, agora a gente só tem, como que era? Jurupinga. Não, os caras, tipo, encerraram a Atividade. linha. Os outros sabores. Aí fiquei sem opção, né, mano? Mas eu acho legal também que o Kaká ele falou, pô, meu casquinha de siri, cara. Imagina um cara chega 3 horas da manhã. Não, Aí, Kaká, casquinha de siri. Ah, isso aí eu comi, né? O que eu tinha lá, eu acabei comendo. Mas, porque, mas, ó, quem for no cerveja azul, cheeseburger. cheeseburger ou batata frita? Ó, top. E também o que é legal também é a
As gens que você faz de quinta-feira, né? Ah, que Então, agora, Foi que- muitas, hein? absurdo. então, agora nós estamos fazendo uma por mês. Eu ficava lá assim, Kaká, toca Something do Beatles. Puta, fui, toquei, errei tudo a música, não lembrava mais nada. Eu era o Foi o chato maior- toda quinta-feira, eu falei, Kaká, toca maior, Something do tipo, Beatles. nossa senhora. Então, mas assim, sabe, ano passado nós não tocamos, eu não fiz uma, meu. Verdade. Não fiz uma. Esse ano o LED insistiu, falou, não, faz, vamos voltar uma por mês, pelo menos. Ah, e uma Uma coisa por que eu achei mês legal aí, pra caramba vamos é, aí, né? é a Tamo live aí. que você tá fazendo. Toda vez que você tá Ah, ele, o tocando. LED que fez, o LED que Não, fica mas tá legal. fazendo esse negócio. Não, Tá não. legal. Tipo, os caras fazem essas coisas, nem me perguntam. Fica lá, tipo, o maior. Mas é legal, mano. tocando, Eu você Divulga. errei a tocando só- Something, ela inteirinha, meu. Nossa. Aí depende de quantas pessoas tá na live e fala. não lembro. Ih! Nossa, ele tinha tipo um repertório tipo infinito. Aí o Kaká lá tocando, achei que tá Agora tocando pros puta, amigos não- dele lá, a internet inteira. É, vendo tipo, ele lá. lá. Falei, que isso? Você falou, não, tô fazendo uma live. Porque agora, hoje em dia, é só assim, né? Live, Mas YouTube, na hora de Facebook. estar Mas é ativa ou isso na internet, tipo, de vira e Tá, mexe eu mas vejo agora lá. sim, a programação da casa tem que acompanhar pela página. Porque hoje A página não mais tem- ativa de onde que é? Do Facebook? tanto uma como a outra vai ter Ô, Led, qual que é a página mais disponibilizado, ativa do... O Instagram é mais ativo, né? mas o que tiver vai ter no Facebook É também. espelha, né? Tem que acompanhar, porque hoje eu não tenho. Antigamente eu abria tal dia, tal dia, tal dia. Hoje não, abro só nos eventos específicos. Então, geralmente, todo sábado nós estamos evento. Às vezes tem a quinta e o sábado, que é uma quinta por mês que a gente faz. Às vezes tem quinta, sexta, sábado. Às vezes tem quinta, sábado, domingo. Então, tem que acompanhar pela página. Que ali vai estar ilustrado o evento, a data, o horário que nós estaremos funcionando. Aí, ó, gente, se vocês quiserem saber do Cerveja Azul, os eventos aí, ó. Sim. Pela página do Instagram lá. Como que é o Instagram? Cerveja Azul? Cerveja Azul Music Club. Music Club. Cerveja Azul Music Club. Kaká, deixa eu te perguntar. O Cerveja Azul sofreu muito com essa queda da cena que tinha antes de banda autoral, a cena do hardcore, do emo. Como que foi pra você isso? Ah, demais, Impactou demais. Tipo, muito? de 2011 para frente, foi muito sofrível, foi muito trabalhoso, assim. É muito custoso para fazer, para manter os eventos. Já não era tipo, não tinha tipo, tinha 3 bandas sem ter Facebook, 3 bandas por dia, era 90 cadastros por mês. Se eu vão falar, mas aí tudo bem, que eu aproveite 20%, é muito 20%. Você entendeu? 20% é 18 ainda que eu tô aproveitando. Mas não é que nenhuma das outras tocaram. Se eu aproveitasse 5% de uma maneira real, assim, tipo, dos caras de estarem realizando também outros festivais junto à casa. Então, tinha muita banda, muita, e tinha os artistas na MTV, e blá, tocando no rádio, eles fizeram tocando no rádio. De 2011 para frente, acabou aí, tipo, aí tinha que impulsionar para as bandas, tal. Fiquei trabalhando, ficou muito mais custoso e continuamos mantendo os eventos até a hora que, tipo, a pandemia parou e pronto. É isso aí. Esses eventos aqui são banda cover? Não, nosso foco sempre foi o autoral. Sim. Mas eu lembro que sempre teve bastante Não, é evento que de eu- bandas covers. É o que é. Mas beleza. Os eventos que o Cerveja sempre faziam, o que eles faziam? Eles colocavam 2 ou 3 autorais e 2 covers para intercalar elas. Não, então, na verdade, assim, o cara, às vezes, bandas autorais, muitas vezes surgem de bandas covers. O cara tá sim. começando eles estão se conhecendo, né, os integrantes e tal, e para ver até onde consegue chegar. Então, e outras. Além do que, tem uma pá de gente que o cara tem. Pô, tem uma banda, meu. Fala, e aí, Kaká? Vê uma data aí pra gente tocar aí, pra eu tocar com a minha banda. Tipo, a gente faz versões, cover. Eu não vou falar pro cara, não, você não pode, não. Mas o foco, como sempre foi, o trabalho pro autoral. Uhum. As bandas covers participam sim.
muitas vezes nem no mesmo evento ou até no mesmo evento, sem problema. Porque eu tenho espaço, o meu espaço eu sempre tentei deixar ele o mais adequado possível para que a banda se apresentasse com êxito. Então eu não vou, tipo, falar, ah, não, você tem uma banda cover, você. Não, nós não somos uma balada, nós somos uma casa, uma pequena casa de show. Então o que nós fazemos é aquilo. Que é o pessoal que vai na casa vai assistir as bandas. Não é aquele lance que o cara, vou chegar às 5 horas da manhã em casa, não é igual aquele negócio de, eu vou ver uma banda de Janis Joplin acústico que pelo menos eu vou sofrer menos. Com o máximo da desafinação da cantora, eu não vou poder sofrer muito. Então é diferente. É diferente. Sim. Lá você pode não curtir uma banda. Mas existe também o que o LED, o que o Zé viveu. Ser surpreendido por algo que nós não conhecíamos e falar, puta, olha que legal, meu. Olha que muito louco esses caras. Olha como eles tocam, o que eles tocam, olha que coisa. Então, E uma, essa e uma jogada. das coisas legais do cerveja, quando a gente ia assim, de quinta a sexta, assim, quando a gente ia. Porque assim, era o nosso ponto, era o ponto de encontro dos amigos, né? A gente se encontrava lá, às vezes nem era pra ver um show, pra o que tivesse lá a gente assistia. Chegava lá. E às vezes tinha muita banda que você falava assim, caralho, que foda, Banda mano. boa. Aí o cara falava assim, se vocês quiserem nosso som, vocês podem ir lá no Trama Virtual. Lembra que tinha o Trama Virtual? Então, Aí a gente aí fala, você cara, tem que legal, pô, aí você ia- tipo, por que o festival? O festival é assim, porque você vai, tipo, apresentar o seu trabalho na qualquer, tipo, rede social, você vai apresentar e quem que vai ver? O amigo do teu amigo, do amigo do teu amigo, mas tem pessoas que a gente não, tipo, não tem contato, que a Sim. gente nem sabe, o cara mora num lugar e você fala, esse lugar nem tem, velho, mentira, não existe, mas tem. Então, a hora que você vai se apresentar e tem aquela outra banda, você está tendo a oportunidade de mostrar o seu trabalho para o público da outra banda. A ideia é agradar. Nesse momento, você pode acontecer isso que você falou. O cara fala, puta que legal, meu. Você fala, então, nossa banda, dá uma olhada lá, você tem a possibilidade Aí você de vai, ter aí você chegava em casa e falava assim, pô, vi agregando. aquela banda no cerveja, você procura Uhum. no Trama Virtual e vai e começa a acompanhar. Isso era muito legal, Ó, cara. para você ver, meu, tipo, que nem você perguntou, passou 2011, eu sofri, mas tipo, o hangar praticamente fechou. Você tá ligado? Porque quem era maior não tinha nem o que fazer, meu. Tem isso que eu ia falar também, que o Porque Hangar você passou não pela tinha. mesma Você situação. tá ligado? E eu, por ser menor e ainda ter um espaço separado, ainda conseguia, porque você entendeu? Com 50 e com 150, vai. Uhum. 50, você põe 50 lá no fundo, tá cheio. Tá, você abaixa a luz, o cara do palco tá olhando e fala, meu, tem uma galera. Uhum. Mesmo que na frente, naquele momento, esteja vazio. Mas eu consigo me apresentar até de uma maneira agradável com 50 e com 150. Aí tem lugar não, né, meu? Porque se você tivesse 100 pessoas naquele lugar, não tem ninguém. Isso é o verdade, diferencial que você tem o bar também, né, o Kaká? O Hangar já não, é focado em show. Ele só abre pra show. Você não, se você quiser abrir ali só pra rolar um som mas e assim, a galera colar pra tomar uma mas cerveja, quando você tem ela consegue, né? uma porta na frente, meu, você tem que ter um argumento para que É, as pessoas também. atravessem. Não acontece Verdade. assim, não. Sim. Que nem aquela brincadeira, o cara acha que tipo, ele vai atravessar teu escrivão lá. Fala, faz favor, o senhor pode sentar. Uhum. Quer dizer que você atropelou aquelas pessoas. As pessoas não atravessam. Isso aí você tem que ter um assunto, tem que chamar, tem Ô, que informar. Ô, Kaká, eu não tô pra falar aqui. Eu vou embora, meu. Eu levo. Não. Nossa. Foda, mano, você é foda, mano. Aí, ó, Angus Young agora, meu irmão. Quando eu tava com o estúdio aqui, né, a pandemia também parou de vir bandas, né, e quando passou a pandemia, piorou. Não veio mais nenhuma, né, que é aí que foi que eu comecei a... Até eu falei com você que você tinha um rapaz, um amigo seu da banda Malta, né, que é produtor também, que você falou, quiser eu colo com ele aí. Esqueci o nome dele, qual que é o nome dele? Adriano Daga. Isso, o Adriano, que era do Malta. O que me surpreendeu tudo isso daí foi as cenas das bandas, igual foi comentado aqui anteriormente, né? Parece que não tá tendo mais banda de rock. O que me surpreendeu
foi essa galera do funk querer chegar pra gravar aqui, que eu achei legal pra caramba. Funk, trap. Você já pensou em fazer alguma coisa assim no cerveja com essa galera? Ou Eu, não? tipo, na verdade, eu já não consigo mais pensar em muita coisa. Então, Uhum. então assim, teve alguns eventos que fizemos junto com um rapaz que, tipo, que é nesse segmento aí e tal. E assim, e chegou uma hora que eu achei que ele foi muito displicente. Eu falei, ó, nós vamos colocar, tipo, Regra. uma regra, uma meta mínima para tal. E o cara meio que deu uma fraquejada, mas tudo bem. Eu não tenho o contato, não tenho essa corrida. Mas eu acho, meu, eu vi diversos carinhas fazendo, só que esse daí é trap, né? Isso, Esse que fazer trap, é trap. trap. Eu não manjo muito assim Eu também não de sei a separar. diferença do Mas eu trap. sei que é bem legal e vi É, vários com, que nem você falou, com banda, com os guitarristas, isso. os caras, tipo, botando pra Mas eu fuder digo mesmo. mais fazer um evento no cerveja, porque aqui veio um rapazinho que é amigo meu, que trabalha comigo, ele veio aqui para gravar a música com o Crildo e com Pimenta. Começou a gravar e um já indicou, falou, pô, tô gravando lá com os meninos, um já indicou o outro, um moleque novo, 17, 16, Então, moleque novo. para eu fazer um evento assim, eu vou ter que ter algum tipo alicerce. Eu vou ter que ter alguém que esteja No meio, no, entendi, no entendi, meio e tal, entendi, entendi. tipo, fazendo para que eu fale, vamos testar. Uhum, entendi. Aí o cara fala, mas e que se eu fizesse essa, eu posso até dar algumas opiniões de acordo com o meu conhecimento. Sim, Mas eu não, tipo assim, o meu trabalho com essas bandas assim, tipo, dia a de dia. uma maneira específica, eu não, tipo, não sei, eu não, Uhum, se pintar alguém para montar, para organizar, pô, já tivemos, uhum, inclusive. legal. Que a galera que tá querendo aparecer. É, a É, o galera que cara tá que vindo tem o com. corre e que quer Eles estão querendo aparecer. Isso. quer usar a nossa estrutura, sem Isso, problema nenhum. enquanto o rock, ele parece que tá Assim, retraindo. Não foi. tem problema e não pega mal, não existe preconceito, Eu, não tem problema nenhum. Meu. é outro, Ô, Kaká, igual quando veio o NX0, que não conhecia a cena do NX0, né? Aí eu falei, pô, música. Aí eu comecei a conhecer a cena. Aí agora esse trap também. Começamos, que ninguém conhecia. Nós começamos a conhecer também e achamos o trap funk, né? funk. É que nós não conhecemos. Eu não sei até agora qual a diferença do trap pro funk. Não me xinguem, por favor, mas eu não sei até agora. Mas Mas, ele é bem legal e os moleques são tudo correria. não, mas então, isso que eu até queria falar, porque antigamente, na nossa época, pô, a gente tava mó corre, a gente carregava umas Watson nas costas pra Nossa, ensaiar, skate. porra, jogando no skate, puxando assim as Aquele caixas, ali, sabe? ó. Quantas vezes eu desci aquele amplificador ali no skate com cerveja ali, ó? Quando era molecão? Porra, sabe, a gente tinha esse negócio, pô, se matava pra trampar, pra conseguir um estúdio, pra gravar uma demozinha ruim. E hoje, mano, assim, não vejo mais a molecada. E os que querem gravar rock tá tipo assim, com a camisetinha de polo, aí senta tomando a ride, que é porque o captador da minha guitarra. Porque o captador da minha guitarra, sabe? Tipo, eu não Não, mas vejo eu mais acho um que sangue nos olhos. mas eu acho que Agora, é por causa de tipo não ter você ter muito mais referência. é aquela Então parada da você queria referência que você aparecer falou. com alguém. E eu vejo, Então você corria, e se eu vejo, esforçava. e eu vejo essa molecada do funk, do trap, com sangue dos olhos do que a gente tinha. É o que nós Os tínhamos. caras estão fazendo rolê. Eles É o querem que nós fazer as tínhamos paradas. Os antigamente, caras os estão moleques fazendo estão rolê. tendo. É. E os moleques que querem Os fazer caras tão rock é fazendo tudo rolê. frescura. Ai, porque o computador da minha guitarra, sabe? Tipo, sabe? Tipo, eu acho que tipo, se tivesse nesse ponto, não estaria ruim, porque o cara ainda ia estar Ih, tipo, ele ia querer se gravar. esforçando, Concordo. Mas ele se não tem aquela empenhando. gana de chegar, puta, mano, eu quero gravar Não, porque acho eu que vou nem tem, tocar, mano, nem tá? tem não a tem banda, mais. velho, Não nem tem a tem. banda. Não tem a banda, mas, Os mas não tem poucos. como não ter, É, entendeu? Isso aí é tipo cíclico. A gente só sabe isso, né? Então nós é, temos que fazer assim. eu só falei isso pra você porque antes da pandemia tinha Moleque, bastante banda. tô liberado, Léo. Eu só falei isso aí porque antes da pandemia tinha bastante banda. Depois da pandemia parece que as Mas bandas de não é, rock não. Mas não parou. é antes da pandemia, mano.
tipo, o bagulho tipo, pra assassinar as pessoas. Foi, mano. Então, se quer o quê? Se quer uma banda, meu, nós temos vindo aí, graças a Deus. E teimoso, você quer ainda tá com 5 caras concordando com você? É verdade. Que é uma banda ainda? É verdade. Você entendeu? O bagulho, meu, é muito violento. Foi violento, muito, né? Foi foi violento. muito bruto. Uhum. Não é assim. Ainda, tipo, as pessoas continuam sofrendo. A falência da economia não é no Brasil, é no mundo. No mundo. Aí, tipo, uma Isso mesmo. pandemia para justificar a palhaçada. Bom, isso também é a minha opinião, né, meu? Sim, Que claro, serve para à mim, vontade. Uhum. certo? Que eu, do jeito como eu vejo as coisas. E você, assim, querendo ou não, é um empresário acima de tudo, né? eu sou uma pessoa que, se eu morrer, meu, parece mais, tipo, 18 tão chato ou menos chato ou mais chato que eu. Entendeu? Para aqueles que. Uhum. Pro nosso dono. Então, a gente não Entendi. tem importância nenhuma. Zé. É só número, né? A real é essa. Só somos um número, eu E sei. assim, é um número que, tipo assim, meu, não é. Puta, meu, será que não dá para mexer nesses números? Eu sei. Será que esse cara vai se mexer e fazer alguma coisa que a gente quer que seja feito agora? Ou, tipo, meu, tipo, para mim é muito sofrido, ainda tô custando eu não tô conseguindo, não consegui ainda Digerir. não consegui me restabelecer. Eu, tipo, eu contraí uma dívida, uma situação, porque, meu, eu fiquei com o bar 2 anos e pouco fechado. É verdade. É toda uma estrutura ali, tipo a minha renda, cara. Aí Tá como é que você ia ligado? fazer na Tipo, aí eu, pandemia? tipo, me matando pra aqui e dali pra conseguir um trocado, alguma migalha, mas, pô, aí o buraco vai ficando, cara, ficou enorme, meu. É por isso que você lutou pra caramba, você tá tendo o teu castelo ainda, o da Moca, a referência Não, do e rock na assim, Moca ainda. Mas Só- tipo, a maior luta, meu. Isso, por causa da tua luta. Por isso que o Mas a maior cerveja ainda luta, o por negócio você. tipo, meu, e assim, o acontecimento, sabe, como é, o golpe de misericórdia, uma hora, tipo, a economia já tava 5 anos, meu, numa despencada violenta, os caras, a pandemia, acabou tudo, chega, já era, entendeu? Queria a brincadeira da cadeira, tirei a cadeira, tipo, a hora que falar parar, parou, já era, meu chapa, e é isso aí. E aí nós estamos trabalhando, sabe, eu com a casa, tipo, maior cuidado para que esteja tudo funcionando, para que o cara não vá lá se apresentar e entre numa puta numa barca furada, tem um problema que realmente seja o problema, não seja um detalhe que na hora a gente resolve, Uhum. da mesma maneira como sempre foi. Mas a briga é grande, por briga isso é não é gigante. tão simples o cara montar uma banda, as pessoas estão ainda cansadas. Uhum. As pessoas adoeceram, cara. Parece que elas estão tendo voltar. Estão Apesar de, tentando. apesar de fazer 2 anos que meio que parou a pandemia, eu ainda É. sinto que ainda, as pessoas ainda estão tentando se acostumar ainda à vida normal, né? Mas não tem uma, por exemplo, não existe um produto que está sendo comercializado que seja uma referência na economia. Você tá ligado? O cara que fabrica a margarina, ele não sabe se ele vai mudar para óleo ou se ele vai continuar, tá ligado? Verdade. Tá complicado. O cara não tem nem como relacionar o nome dele ao artista, porque o nome dele também não. Uhum. Saca? Então, Verdade. até o próprio artista, os shows, as coisas. Meu, não. Tipo, é uma situação assim, É. bem difícil economicamente, financeiramente. E a gente, meu, tá aí, cara. Então tem que se virar e dar um jeito, né, meu? Brasileiro, né? É lógico. Kaká, muito obrigado pela sua Puta, velho. presença. Cara, você foi a pessoa que, quando a gente começou a montar esse projeto, né? Eu, Você foi a primeira pessoa que a gente pensou assim. Eu falei com o Alex também Os que. cara, tipo, ninguém me economiza, né? Esse bagulho é tipo judiar, tipo, pegar e castigar o cabo, né? O velhinho, né? Não, mas o Mas Zé sabe eu disso, sei, que a gente montou foi muito assim. importante na minha vida, então você assim, foi eu. Na verdade, eu queria que você viesse, fosse um dos primeiros, mas ainda bem que você não veio como primeiro, que estava começando as câmeras, ia sair todo mundo meio torto, mas agora tá da hora. Mas eu queria muito que você viesse aqui, tô muito feliz, você não sabe o quanto que eu tô feliz de você estar aqui, velho. É isso. Puta que pariu, velho. cara, Você não sabe tipo, Muito obrigado mesmo, mano. e a gente da gente, É né? isso meu? aí, velho. E É como, tipo obrigado. monstro, Zé é monstro também. Obrigado. como o Zé também falou, você faz parte da nossa vida, assim, de todo mundo que Obrigado. pisou o pé aqui, sabe? Porque todo mundo sempre fala de você e sempre fala do Cerveja Azul com o maior carinho. Sim. E o Cerveja Azul pra gente é um lugar muito especial, que
Obrigado, obrigado. E legal, assim, e quando eu era mais novo, eu sempre tive medo de falar, Kaká sempre teve cara de bravo, né? Lógico, tem que ficar, Eu chegava tem que lá assim. espantar os outros, senão É. os caras acabam Eu só comigo. Kaká, dá uma cerveja só, aí pegava a cerveja e ia embora, assim, porque eu tinha medo dele, tinha cara de bravo. Mas, meu, brincadeiras à parte, assim, muito obrigado por ter participado. Eu espero que você tenha gostado, que a gente tenha deixado você confortável aqui com a gente e foi isso. Tem mais alguma palavrinha, Só Rafa? agradecer a presença também, Kaká faz parte da minha vida como banda também, como músico. Eu não ia conhecer esse cara se não fosse o seu bar também. E todos nós, né? Acho que de alguma que forma a gente uniu o ficou- Crildo também. A Né? gente se Ah, conhece. E outra Doideira. coisa, meu primeiro beijo com a minha mulher foi Foi lá. em mim, não. Foi lá, não. Foi lá, foi lá. Até Foi lá. isso, os caras, tipo... Agora eu voltei. Agora, tipo, não. Eu juntou um casal, cerveja juntou um casal. Agora o cara, tipo, Juntou um casal. continua. Até casamento está fazendo, Kaká. Casamento, Kaká O faz primeiro também, ó. beijo foi você que me deu. Ai, delícia. Pô, quanto tempo, né? Você tá tirando uma moral aí, você vai querer me coxar agora? Ô, Kaká, se você quiser falar, deixar os projetos do Cerveja Azul aí que Não, tem pela frente. Acompanhe a nossa página, Facebook, Instagram, o site. É você Cerveja vai- Azul, não é Cerveja Azul. Azul. É um A só, nome próprio. Aí você vai ter toda a ilustração dos eventos que nós teremos. Não tem como errar. Pra não deixar fixado também. Não tem como A errar. gente vai deixar Dia e fixado hora. também. É, Vale. a gente Kaká, pela agradece. presença Você aí. tá me chamando, meu. Eu tenho que ir embora. mas- Senão, tá ligado que senão tipo, eu vou tomar um pau. Acredito. A principal já se pirulitou. Fugiu, Lely? Então tá conversando. Tá ali, tá ali? Eu tô com as mulheres. Cuidado. Não, tá com Mas aí. Eita, mas é isso, galera. Terminando mais um Dona Maracast aí. E, meu, se você não segue a gente lá no canal, a gente tem que bater uma meta aí de 1997 inscritos. Falta pouquinho lá, ajuda a gente. Deixa aquele dedo no like, compartilha se você gostou do conteúdo. A gente tá em todas as redes sociais, todas são @Dona Maracast, no Instagram, Facebook, TikTok, no X. E também estamos nas plataformas de música, Isso, tá falando pra Spotify, você. Deezer e Amazon Music também. Se você não pode assistir o vídeo, você consegue escutar lá enquanto você faz sua faxina, quando você, enfim. E é isso. Então, mais alguma coisa, cara? Tem mais alguma pergunta? Tem uma consideração final pro Kaká? Ou... Cara, não, só agradecer mesmo de coração aí, porque realmente faz parte na vida de todo mundo, mano. Obrigado, obrigado. E é isso. Obrigado. Valeu, E é Kaká. isso, gente. Até o próximo episódio. E Falou! falou! Obrigado.